Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, é algo que você pode carregar com você, você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. É que falar que nós somos verdadeiros carniceiros, né? O próprio Moshe, que acaba descendo, enforcando muita gente, o que é totalmente antagônico e contrário à reza que ele faz. Hashem, risca o meu livro, o meu nome do teu livro, se o senhor destruir essas pessoas aqui, não é? E vamos falar que o senhor é um Deus mau. E depois ele desce ali, parece não, na Torá narra-se que ele enforcou um monte de gente, etc. Veja, essa primeira construção da Torá não é original, isso é pro nível aqui do nosso mundo. Veja, a árvore da morte. Muito bem. A Torá ela também foi entregue, foram 2 Torotes. Essas Torotes que foram entregues, elas tinham, veja, não haveria sentido entregar uma Torá escrita com moral. Qual o sentido disso? Se não houvesse escondido dessa Torá oral uma explicação para a Torá escrita. Seria como se você pegasse uma ferramenta ou recebesse um sistema tecnológico, mas que você não tem as chaves e não tem ali os códigos para acessar. Você acaba, então, ficando, né, num sistema totalmente contrário àquela máquina. E aí, então, a máquina não vai funcionar.
não na sua totalidade, né? Então, o Zohar Kadosh, que a gente chama de Zohar Kadosh, ele é mais santo que a Torá. E as pessoas podem se assustar quando a gente fala isso. Por que que ele é mais santo? Não é que ele é outra Torá, de forma nenhuma. É que ele é a alma da Torá. Quando nós vemos Shimon Bar Yochai e outros sábios, assim como Elias Hanavi, que vinham falar com nossos sábios, e outros sábios que vinham falar, criando uma cadeia de ensino de muitos e muitos anos, era algo fantástico. Por quê? Porque era a ideia agora de Eliarro, o próprio Moshe, que é chamado de pastor fiel na linguagem do Zohar, vinha falar com esses sábios. E aí tem um outro problemão, porque a Torá diz lá na sua parte, né, mais literal que não se deve consultar espíritos de mortos. E aí a gente não entende que a Torá está falando de outra coisa. Espírito de mortos é pessoas que não estudaram a Torá e que ficam presas nesse mundo e até em outros mundos, mas que não tem nada de Torá. São essas manifestações espirituais dentro dessas outras religiões. As almas dos Tzadikim, ou seja, o próprio Moshe, ninguém sabe onde ele foi enterrado, Aharon, que foi no Monte Nevo, e tem toda uma explicação. O próprio Elias, né, Elias, o profeta, Elias Hanavi, né, como é chamado, ele também não passou por esse processo de morte. E também o anjo Metrate. Enfim, mas se você vai no livro de Juízes, se você confere lá no capítulo 20, ali, entre o versículo 22, 19, 22, por ali, dá uma procurada, ali vai estar ainda Pinhas vivo. E aí vai estar citado lá Pinhas, Ben Eleazar, Ben Aharon. Era o mesmo personagem de 400 anos atrás que recebe o pacto de Shalom do Eterno no livro de Números 25. O processo que ele passou foi que ele atravessou Zinrim, né, com uma lança, e aí também tem que se entender isso, tem que se entender profundamente essas coisas. Muito bem. Então, o fato desses justos virem falar conosco é algo fantástico, porque é o que acontece. E nós temos muitos alunos que, depois que começaram a estudar Kabbalah conosco, tiveram esses contatos, não é? E vez ou outra, eles vêm me comunicar, ou até tem aí nos testemunhos pessoas que tiveram esses contatos. Qual a ideia da síntese aqui? A gente também botou uma aula nesses dias para vocês sobre um grande sábio que está descrito no Taná, Ben Yoyada, né, o filho de Yoyada. Ele era um grande sábio que vinha sempre ensinar a Torá. Ele vinha ensinar a Torá. É também um costume do próprio judaísmo ir visitar o túmulo dos sábios. E aí tem um grande segredo aí, não é? Porque ali, quando ele vai ali, ele ativa a alma do sábio, do moré, daquele moré, ele ativa a alma daquele moré. Aquele moré, ele se sente importante, assim, entre aspas. Poxa, agora eu tenho alguém para ajudar a estudar a Torá. Ele vai ver, lógico, a condição espiritual daquela pessoa, o interesse. Sempre a condição espiritual é o interesse, o esforço. E aí ele se apega ao que nós falamos de burro. Ele se apega àquela alma. Não é que ele vai entrar, nem vai montar, nem vai tomar conta da consciência da pessoa. Ele se aproxima e pode ter certeza que aqui atrás tem um sábio comigo, né? Que é o Arizal. Então ele fica aqui comigo, ó, do meu lado, me ajudando a falar e estudar a Torá. Porque seria impossível para mim, qualquer outro, e até mesmo para o Arizal, se ele não tivesse a ajuda de Elias Hanavi. Assim como seria impossível para o Elias Hanavi fazer isso sem a ajuda do vô de Noa, que era, diga-se de passagem, alguém que seria chamado hoje de Goim, e que é o primeiro anjo dentro de um nível que comanda todos os outros anjos. É um goi, não é um, sabe, não é um judeu nesse sistema de casta que nós temos hoje no mundo. É um goi que ele está realmente tomando o papel
de ser responsável por todos os ticunins. Por isso que não se deve falar o nome desse anjo antes e nem fora, quer dizer, do dia de Yom Kippur. É altamente proibido pelo Zohar. Falou, vai ter uma correção séria. Então não se fala. Então a gente fala metrate, enfim. Muito bem. Outra coisa que nós devemos perceber profundamente é que nós estamos em correção espiritual. Nós estamos aqui por não sermos inocentes e porque quisemos estar aqui. Como nós somos e temos um lado chamado subconsciente, e esse subconsciente, junto com o consciente, enfim, é o que faz a pessoa ser o que ela é. O subconsciente não muito bem entendido, por que eu gosto de uma cor, porque, sabe, alguma coisa atrai mais uma pessoa do que outra, enfim, isso são coisas que nós não definimos. E é uma coisa que os anjos não têm, como a gente vai ver hoje. Nem vou me aprofundar muito agora em explicar isso, porque a gente vai fazer essa leitura. Então, se nós entendemos que estamos em missão, nós teremos que tirar essa questão do ego da missão, porque parece-nos, não é? Quando nós olhamos do nosso ângulo, que só nós é que estamos fazendo a missão. Mas não é verdade. Toda a humanidade, independente da sua casta, da sua cor, do seu status social, do seu status cultural, sabe, da sua fisionomia, toda a humanidade está aqui para um processo de tikkun. O tikkun, ele não é karma, nunca deve se entender assim. Na verdade, o karma, ele sentencia a pessoa a uma questão onde ela fica ancorada e tem que aceitar aquilo. O tikkun não. O tikkun te leva a não aceitar e a aceitar. Não aceitar no fator de que você pode mudar aquela história, mas aceitar sabendo que aquilo aconteceu, ou vai acontecer, ou está justamente para que haja uma correção. O grande problema disso tudo é que, ao vermos o nosso tikkun individualmente, e existe também essa parte, então existe o tikkun individual e existe o tikkun coletivo. O coletivo é chamado Gimar Tikkun. O individual é aquela nossa parte de começar a entender e deixar nossas máscaras caírem. Por exemplo, nós podemos fazer um ato religioso e podemos estar achando que estamos fazendo uma troca ou um trabalho espiritual. Mesmo quando o trabalho ele é todo manual. Podemos ter a emoção, e a emoção é uma coisa muito perigosa, porque a gente pode ter emoção em qualquer lugar, não é? A gente pode ter emoção num show, a gente pode ter emoção quando encontra com um filho. Veja, essa explosão, né, hormonal, a paixão que muitas vezes entendida como amor, que acaba em 3 anos, fazem casais ficarem juntos e depois acabou aquela explosão emocional, então cada um vai para um lado, que é totalmente diferente da fusão de alma dentro da Kabbalah. Tudo isso tem que se entender. Então, entender esses sistemas que vão ser tratados agora, e aí a visita desses 7 casais, e aí a gente deve entender também quem são esses 7 casais, é o que vai fazer com que a gente possa compreender realmente o que está acontecendo. O fato de eu achar que hoje Sara e o próprio Abraham vem na minha cabana hoje, vem estar comigo, é uma possibilidade de um tzadik descer, sim. Isso é fato. Mas a coisa é muito maior. A coisa é muito maior. Ela não vai funcionar só nesse pequeno âmbito individual. Ela vai funcionar no âmbito coletivo. E quando a gente fala coletivo, parece que nós estamos falando só do nosso planeta. Só estamos falando de 8 bilhões e mais um pouquinho de seres humanos, que são divididos, não é, em várias religiões, vários entendimentos.
enfim, e várias espiritualidades. Todas elas criadas por Deus, mas muitas delas proibidas de serem acessadas, pelo menos pelas pessoas que entendem a Torá. Os mundos espirituais, os anjos e todos os seres dependem única e exclusivamente do ser humano. O ser humano, ele é aquela parte negativa, não é? Você tem o positivo, que é um sinal de mais, e você tem o negativo, que é, na verdade, uma questão, não é? De você fechar ali a questão da luz. Então, a luz ela só existe com positivo e negativo. É por isso que o Zohar fala que quem faz os milagres não é o eterno. Então, você é mais ou é menos. Né? E sem o mais, sem o positivo e o negativo, você não tem luz. Você precisa desses dois polos. Então, o eterno é o positivo. Milagres, basta que você estique a mão e pegue o milagre. Está ali já. Ele já está descrito dentro da Torá. O milagre já está ali. Agora, quem só vai pegar o milagre é o tzadik? Nem sempre. Pelas vias ilegais de roubos, o que a gente vai aprender agora, às vezes outros magos, como a gente vê no própria história da saída do Egito, podem pegar essas forças através da perninha da letra Kuf. Se é uma responsabilidade do homem também alimentar os mundos espirituais, também é uma responsabilidade dele cuidar dessas questões espirituais. Quanto mais um lado é alimentado, tende-se que o outro lado se torne mais fraco. E não é que é mais fraco, é porque isso está dentro do Cri chamado ser humano. Se eu tenho uma boa parte da humanidade em idolatria, e aí o que é idolatria? É ali a desregularização, não saiu a palavra, os desregular da ideia, da energia que ele vai jogar para cima. Muitas vezes essa energia ela pode subir e ela vai para a via esquerda. Ela indo para a via esquerda, quer dizer, ela nem subiu, ela fica com a árvore do bem e do mal. Muito satisfeito, aquela pessoa, ela acha que está fazendo bem, quando, na verdade, agora, nesse Guimaticum, ela está corroendo todo o sistema. E se a humanidade não entendeu o que é Torá, o que são festas de Torá, o que vai acontecer? No final, nós estaremos adentrando um mundo da facilidade. Quando eu digo facilidade, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem compreender, elas querem ter uma fórmula mágica. Não é? Quando elas chegam para os líderes religiosos, elas querem, como é que eu faço para acontecer isso? A questão do açúcar aqui é a construção. É você construir, eu vejo uma cabana, só que as pessoas querem construir uma cabana em 24 horas ou uma semana, e não é bem assim. Ao mesmo tempo que me cabe a minha cabana individual, também cabe a mim a cabana coletiva. E é isso que nós vemos nas histórias, né, que tem na Torá, sobre Abraham, sobre Moshe, ele rezando para que as outras almas que também estão em Tikkun não têm Torá, não têm conhecimento, e muitas pessoas têm conhecimento religioso, mas não têm conhecimento de Torá, elas abram os seus olhos e possam compreender. Porque se nós compreendemos que todo mundo está em Tikkun e que todo mundo está passando pelo processo que tem que passar, sendo que a divindade não erra uma vírgula, por isso que a Torá é totalmente, e não totalmente, mas vamos colocar, ela é matemática, ciências exatas. Muitas vezes a gente vê nos nossos chorinhos acontecer, um número saiu igual aquele número, veja, parece ali que o Eterno está falando, olha, eu não erro na conta. Isso significa que esse erro na conta não vai acontecer para ninguém. Inclusive o Eterno fala, olha, eu perdoo os pecados
mas não deixo de dar sentença. Isso significa que se eu pisei propositalmente no pé de alguém para machucar, alguém certamente pisará no meu pé. Aquela energia que eu coloquei dentro daquele pensamento de vingança, ele volta para mim. Espero que a pessoa não pise no pé de alguém e volte em outra vida só para isso. Ou seja, todas as sentenças que eu vou passar, sejam de alegrias, tristeza, isso não tem nada a ver com ter dinheiro, ser culto ou não ter culto, isso é algo interno. A pessoa pode ser extremamente culta e infeliz. Uma pessoa pode ser extremamente inculta e feliz. Eu escolheria ser inculto e feliz. Uma pessoa pode ser extremamente rica e infeliz. Uma pessoa pode ser extremamente pobre e feliz. Eu escolheria ser pobre. Então, também o reverso disso que eu estou falando é verdade. Pode acontecer de uma pessoa ser muito pobre e ser muito triste, ou muito rica e muito feliz, porque às vezes a pessoa que é pobre não entende que é o masal dela. Tudo bem. Agora a gente começa aqui a realmente falar sobre essas questões. Eu vou citar aqui para vocês uma questão sobre Hesed, não é? Uma tradução aqui que a gente fez do livro em espanhol, né? De meditações cabalísticas, né? Hesed, misericórdia, amor divino, a força construtiva e expansiva do universo. Energia de doação, mundo das ideias, no sentido platônico, como a primeira manifestações dos planos da forma que são energéticos, ainda não determinados, que se dá à esfera seguinte. A luz do primeiro dia da criação, que é Tov, né? Se Tov é 17, é bom. O bem, a ideia do bem, o ato da doação constante de Deus, a misericórdia, imanência divina, Hesed, né, que muitas vezes chamamos erroneamente de graça, mundo que contém Deus, presença que é amor, Ahavá, força da unidade do eterno que é Errade, tanto Errade como Ahavá a gente já sabe que cada um soma 13, né, 13 Ahavá com Errade, 13 mais 13, 26, que é o tetragrama. Energia de perdão, superação e limpeza de todos os ticunins, no nível humano. Energia psíquica positiva, doadora, motivadora, que nos impulsiona a buscar a realização pessoal. O caminho com o coração que traz satisfação, plenitude, alegria de viver, grandeza de alma, idealismo e altruísmo, também chamado de Guedolá. Guedolá é, de fato, grandeza. Pois bem, então, a questão do amor que é Hesed, que, veja, Deus ele não pode se conformar dentro da própria criação, é só uma ideia, não é? Do que é o divino, porque mesmo onde tem os nomes divinos, ali não está Deus na sua totalidade. Ali existe um nível, como a gente vai entender também. E esse nível é aquele determinado por Deus naquele momento. Vamos então aqui ler um pouquinho aqui sobre algumas questões do Sef e Yetzirah. Deixa eu só achar aqui. Estou dividindo a minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consegui. Acho que sim, todos estão enxergando a minha tela, não é verdade? Então veja aqui, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Vamos começar aqui de cima, a gente vai ver os selos, né? Pelo menos o selo de hoje, algumas coisas relacionadas ao que o Sef Yetzirah vai nos explicar aqui. Veja, gravou-as, né? Aqui os 5 métodos mencionados são como os dos 2, 2 e o 3 e 3. Isso vão ser partes acima aqui do Zohar Kadosh. Do Zohar Kadosh não, Sefer Yetzirah, que dizem ter sido escrito por Abraham. 7 planetas. Os 7 caminhos verticais, associados a 7 duplas, manifestam-se no mundo físico
como as forças astrológicas associadas com 7 planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. No tempo, aparecem associados com 7 dias da semana. E no homem são as 7 aberturas da cabeça. Uns e outros serão enumerados na próxima sessão. Veja, aqui quem fala é o Talmud. Ele fala das diversas influências do planeta dos dias da semana. Veja, quem fala aqui é o Talmud, né? Muita gente que é religioso não vai entender esses aspectos aqui. Veja, então, ele fala sobre a influência dos planetas e dos dias da semana. Estes se acham bem mais vinculados ao seu papel na criação e não parecem seguir o sistema Seferet-Sirah, não é? Então, vão ter algumas questões dentro do Seferet-Sirah, que aqui nós temos o Gra e temos alguns Seferet-Sirahs, não é? Mas a ideia aqui é tirar um conjunto maior de ideias sobre o total aqui da informação, tirando, né, na verdade, coando algumas coisas. Então, vamos seguir aqui. Os 7 planetas estão também associados com anjos específicos. Veja, os 7 planetas estão também associados com anjos específicos. Estes anjos canalizam a influência dos 7 caminhos verticais através dos planetas. Associado a 7 planetas estão também os signos específicos. Assim como o sistema de quadrados, a palavra usada mágica aqui, né? Mas vamos colocar de Masais. A regra do 7 também aparece relacionada aos 7 selos místicos mencionados pelos primeiros cabalistas. Então, aqui a gente vai ter algumas, né, das ideias sobre essa organização, não é? Esse primeiro aqui é Mihael, Beraquiel, Gabriel, Rafael, Rasdiel, Tzadkiel e Anael, né? Então, aqui vai se seguir algumas organizações e algumas organizações aqui dentro desse sistema, que são aqui, ó, o primeiro, o A aqui está num livro de Raziel, essa formatação aqui, ó, desse primeiro nível. O segundo nível está no Sod Razi, citado no Kehilá Yaakov, aqui exatamente. Ó. Então, assim, elas vão se dividindo conforme a ideia do rabino, não é? Aqui no nível C, tá, já que foi o rabino Eliese, de Garmiza, sobre o Sefet Sirah. Então, veja, aqui também já é outra ideia. Veja, algumas se repetem, mas alguns anjos vão trocando de lugar. Né? E aí é algo que deve ser muito profundamente estudado. Nós já temos a nossa ideia, né, sobre tudo isso, né? E muito bem. E aqui nós temos, ó, a última já com Yakut Reuven, 16A, que vai seguir essas questões aqui. E aqui embaixo vão estar os dias da semana referente a cada uma dessas sefirotes, né? São 7, ó. São 7 sefirotes, começando com Hesed, e assim vai se seguir também 7 dias da semana. Muito bem. E aqui embaixo vai falar sobre essas questões, que não é o que a gente vai chamar a atenção agora, e vamos compreender o resto da leitura aqui, ó. Para compreender o significado das forças astrológicas, devemos primeiro entender o papel dos anjos na cadeia entre as sefirotes e o mundo físico. As sefirotes estão num universo de Atzilut. Se elas estão no universo de Atzilut, elas já estão num mundo muito alto, que são 2 níveis da alma, não é? Muito elevado e fora do aspecto que qualquer um pode chegar. Está abaixo dela está o Beriá, que é onde todas é Biná, onde todas os ticunim são desenhados, que é o universo do trono que permite as sefirotes interagir com mundos inferiores. Entre Beriá e Asiá está Yetzirá, que é o mundo dos anjos. Então, veja, o mundo dos anjos começa exatamente ali, não é? Nesse nível de Yetzirá, que é onde tem as 6 sefirotes, de Hesed até Yesod.
É lógico que muita coisa tem que ser entendida ali, porque ali também tem só uma sefirote, ou pode ter, não é, também, olhando cada uma para dentro de cada uma dessas sefirotes, nós temos também ali uma árvore sefirótica dentro de cada sefirote. Itzirá é conhecido como o mundo da fala. O Talmud estabelece que toda palavra que emana de Deus cria um anjo. Ou seja, cada palavra, Deus não pode falar nada que não crie um anjo. Isso significa que cada uma das palavras de Hashem, de fato, é um anjo. Quando se fala da palavra de Hashem, está verdadeiramente se falando da sua interação com os mundos inferiores. A força que atravessa o domínio espiritual e é o que chamamos de anjo. As estrelas também constituem uma importante ligação entre a providência de Axé e o mundo físico. Entre Axé e o homem existem muitos níveis de interação, sendo inferior o dos anjos e as estrelas. Assim, o Midrash ensina não há folha ou erva que não tenha uma constelação, ou seja, Mazal, sobre ela, fazendo-a crescer. Aqui a ideia é que não tem nada fora do poder do Criador. Não é? Ele que cria. Você não pode viver o próximo minuto, o anjo não pode viver, a folha não pode viver, se ele não criar a próxima etapa, que nem sempre, né, como nós entendemos, é o fim. Às vezes o fim de um ciclo é o começo de um novo ciclo. Veja, como explica os diversos comentários, as providências de Deus trabalham através dos anjos, mas estes, por sua vez, operam através das estrelas. Veja, como explica os diversos comentários, a providência de Deus trabalha através dos anjos, mas estes, por sua vez, operam através das estrelas e planetas. Algumas autoridades chegam a dizer que os anjos são, um certo sentido, as almas das estrelas. Assim, por exemplo, certas fontes falam das estrelas como se tivessem inteligência, mas os comentários estabelecem que está se falando de anjos associados a ela. Então, aqui a gente tem os anjos e seus, não é, seus sinais aqui, as figuras, os selos desses anjos, ligado a cada planeta, que nós temos Saturno, Capsiel, Júpiter, Tzadkiel, não é? Marte, o Sam, não é? Está aqui ligado a esse nível aqui de selo. Veja, aqui, mesmo que lá tenha sido mudado, lá em cima, aqui se aceitou essa configuração. Então, aqui nós temos esse selo, não é, que é referente a esse anjo. Veja, é um anjo, não é? O Sol, não é, que é ligado a Rafael, Vênus, né, aqui, que é ligado a Natiel, Mercúrio, que é ligado a Mihael, e a Lua, que é ligada a Gabriel. E cada um desses selos, eles fazem parte dessa construção. Nós vemos como selo, né? Não vemos como nada que a gente vai botar num pingente, no cordão, tatuar no corpo, nada disso. Nós vemos como selo. Muito bem. Entretanto, há dois tipos de anjo. Falou-se antes do ensinamento a respeito de toda a palavra de Deus, que é anjos. Em outras fontes, se fala que os anjos são criados a cada dia com uma nova tropa, criada a cada manhã. Por outro lado, há muitos anjos conhecidos por seus nomes, tal como Gabriel, Mihael, que têm existência, não é? Anjos são criados a cada dia com uma nova tropa sendo criada a cada manhã, né? Então, a gente viu isso. Por outro lado, existem esses anjos, Gabriel, Mihael, Rafael, que têm a existência permanente e que, obviamente, constitui um segundo tipo de anjos. Tudo isso se relaciona estreitamente com outro tema. No Midrash existem as questões de quando foram criados anjos. Alguns dizem que foi no segundo dia da criação, enquanto outros mantêm a opinião de que foram criados no quinto dia. Com esta polêmica, os cabalistas chegam a uma conclusão significativa. Eles estabelecem que há dois tipos básicos de anjos, os permanentes e os temporários. Os anjos temporários foram criados no segundo dia, enquanto os anjos permanentes, que são assimilados, veja, aqui é preciso parar para ver as coisas, para peneirar.
eles são assimilados a pássaros, tá vendo? Por isso que quando fala lá que Deus criou os pássaros, são anjos, que ele criou os animais, não são os animais literais, são coisas espirituais. Ah, isso significa que Deus não criou tudo? Não. Isso significa que Deus está voltando a sua atenção para os mundos espirituais, que é o mundo causal do nosso mundo. Mas ali é uma construção, veja, sefirótica. Então, quando vai estar falando dessas coisas, as pessoas vão levar para o literal, né? E vão achar que são pássaros mesmo. E não são. Veja, a gente vê isso também acontecendo no livro de Ezequiel, que tem o rosto de águia, o rosto de leão, o rosto do touro, o rosto do homem. Veja, são metáforas para mundos espirituais. Então, veja, então os pássaros que metaforizam, né, que são assimilados aos pássaros, quem são? Os anjos permanentes, quem? Mihael, Gabriel, Nuriel, enfim, e foram criados no quinto dia. Eles também estabelecem uma importante diferença entre os anjos permanentes e os temporários. O fato é que só os permanentes têm nome. Veja, aí a gente vai ter mais aqui, ó, selos dos anjos planetários, né? Rafael, Gabriel, o Sam, Mihael, Tzadkiel, Anatiel e Capxiel. Um dos fatores mais importantes na astrologia é a hora e a data do nascimento de uma pessoa. Daí, veja, que o Talmud afirma que existe um masal da hora. A hora, dia e data de nascimento de uma pessoa tem uma importante influência sobre o seu destino. Em outro lugar, o Talmud ensina que existe um anjo chamado Laila, que fiscaliza o nascimento, né? É o anjo que proclama que o indivíduo será forte. Veja, quem proclama é esse anjo, se ele vai ser forte, ou fraco, sábio, ou tolo, rico ou pobre. Veja, já é tudo definido. Nós temos a falsa sensação de que não, né? Quando nascemos inteligentes, nos orgulhamos de ser inteligente e achamos que nós é que somos inteligentes. Quando seguimos um caminho que parece-nos ser nesse mundo mais próspero que o do outro, nós achamos que somos nós, mas na verdade não somos nós. Veja, já está tudo já programado. Antes, entretanto, de discutirmos sobre o ensinamento do Midrash, um anjo não pode ter duas missões. Veja, um anjo não pode ter duas missões. Não podem compartilhar a mesma missão. Vamos ver aqui. Onde a gente tem isso aqui, ó? No 1.7 do mesmo Sefer Yetzirah. Vamos olhar aqui, então, ó. Aqui tem toda uma construção acima que eu não vou ler, não é? Eu vou tentar explicar para vocês, mas não vou ler porque senão vai ficar muito longo aqui todas as explicações, ó. Pela mesma razão, os anjos não têm meios de saber nada que pertence que pertença, né? Que não pertençam à sua missão particular. Por quê? Cada anjo, por ele não ser como o ser humano, que mistura o bem e o mal, vamos lá, Hesed, o anjo que está em Hesed, ele não sabe o que vai acontecer em Gevurah. Ele tem que fazer o seu papel dentro de Hesed. Ele não pode atravessar aquele nível para outra esfera. É lógico que dentro de Hesed vai ter Gevurah de Hesed, mas aí já é outro assunto. Mas, ao fazer o seu trabalho, ele canaliza, vamos colocar ali, de Hesed para Gevurah, através da letra Aleph, que é uma das ligações, não é, verticais da árvore sefirótica. É o trabalho que vai descer, funcionar e fazer essa energia descer. Perceba que aqui a gente vai entender, então, o porquê disso. É mais ou menos o que vai falar acima. O próprio Deus, ele não está dentro das sefirotes, ele não está nem no mundo que a gente acredita, o mundo causal. Ele não tem definições entre as criaturas, mesmo os anjos, que são seres espirituais, e o eterno. As sefirotes são níveis abaixo, Keter começa abaixo de Adão, e, enfim, Adão está abaixo do Criador. Ah, significa agora que existe um outro Deus, que existe alguém especial? Não tem nada a ver com isso. A questão que está sendo falada aqui é que existem mundos espirituais
cada vez maiores e que têm menos condensações. A lógica, a gente está no mundo espiritual, qual é a condensação? Recepção e doação. Quanto mais alto se está, menos recepção e mais ali identidade, não é, de forma com o eterno a pessoa tem. É lógico que nós sabemos que no nosso mundo é impossível consertar mais do que 288 fragmentos. Mas isso é para outra aula. Então, veja, então um anjo, ele tem a sua missão particular. Um anjo pode ser criado inicialmente como um vasto cabedal de conhecimento, mas ele não pode, de modo algum, incrementá-lo, pelo menos não além da sua própria esfera de atividade. Assim encontramos um anjo fazendo a outro uma pergunta. E um anjo disse ao homem vestido de linho: quando será os fins dessas maravilhas? Daniel 12:6. Um anjo teve que perguntar ao outro, porque ele mesmo não poderia saber nada além do seu próprio domínio. No mundo físico, é aquilo que a gente explicou sobre o anjo Tainhesse, de Gevurah e etc. No mundo físico, podemos aprender coisas mediante 5 sentidos. Podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Nosso conhecimento das coisas provém das nossas proximidades físicas com elas. Isso não se dá, entretanto, no mundo espiritual. Nosso único modo de aprender sobre uma coisa é chegar a uma proximidade espiritual com ela. Um anjo não pode fazê-lo fora do seu próprio domínio. O homem tem, então, uma vantagem sobre o anjo. Sua existência nesse mundo inferior capacita-o a chegar cada vez mais alto. Existem conceitos do bem criados por Deus e, como decretos, acham-se intimamente ligados a ele. Quando o homem se envolve fisicamente com conceitos bons, liga-se a Deus, no sentido literal. Alcança, desse modo, uma aproximação que nenhum anjo pode jamais almejar. Esta é a diferença fundamental entre o homem e um anjo. Um anjo é fixado para uma estação espiritual e não tem meios para elevar-se. Assim como o profeta fala de anjos, diz: ao redor deles estavam serafins. Isaías 6:2. Os anjos são descritos como estando estacionários ou estacionados. Mas quando Deus fala com o homem, diz: se andares por meus caminhos, dar-te-ei lugar para te moveres entre aqueles que aqui estão. Zacarias 3:7. Deus estava mostrando ao profeta uma visão de anjos estacionários e falando que ele poderia chegar a mover-se entre eles. O homem pode deslocar-se de um nível em nível, ou seja, de sefirote em sefirote, mas os anjos estão atados ao seu plano particular. Existem muitos níveis no mundo espiritual. Se existisse unicamente o mundo espiritual, não haveria nenhuma possibilidade deste nível se unirem se unirem. A única coisa que possivelmente pode unificar esses níveis é a sua relação com o mundo físico. Então, depois aqui vai seguir, mas vai falar do entendimento, etc. Enfim, mas vamos voltar aqui para a leitura para a gente, então, poder entender. Agora a gente entendeu um pouquinho, né, sobre essa questão dos anjos não poderem sair ali da sua missão, da sua esfera celestial. Veja, mas se isso for uma regra geral, como pode mesmo um anjo fiscalizar o nascimento de uma pessoa nascida, como no caso do anjo Laila? Isso não significa que teria muitas missões? A mesma pergunta se aplica a todos os anjos permanentes com nome próprio. Estes anjos criados no 4º dia existem para sempre, né? No 5º dia, perdão. No curso de sua existência devem ter muitas tarefas e missões. Por que, então, a regra anterior não se aplica a eles? Ao responder essa questão, diversos comentários fazem notar que anjos são como alma para as estrelas. Uma alma humana é também uma, não é? Aí veja que a gente tem os símbolos de novo, os símbolos desses anjos, não é? Tudo bem, eu não vou repetir aqui, são símbolos diferentes, depois a gente até vai ver esse símbolo lá no nosso slide. Um dos fatores mais importantes na astrologia é a hora de nascimento de uma pessoa. Daí que o Talmud afirma que exista um masal na hora, dia, data de nascimento de uma pessoa, tem uma importante influência sobre o seu destino. Em outro lugar, o Talmud ensina que existe um anjo chamado Laila, que fiscaliza o nascimento, e o anjo que proclama
que o indivíduo será forte, fraco, sábio, tolo, rico ou pobre. Aqui acho que está se repetindo, né? Então, deixa eu só descer um pouquinho aqui. A gente vai... Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos os 7 selos, né? Que são esses selos que tem aqui desses planetas também, desses anjos, está vendo? Cada um deles, que não é assunto da nossa aula. Vamos ver aqui. Então a gente continua aqui, ó, cada uma entidade espiritual, a mesma pergunta surge a respeito dela. Como pode uma única alma envolver-se em muitas tarefas? Assim como a questão do anjo que foi perguntada acima. Mas nesse caso, a resposta é óbvia. A alma é integrada por sua associação com um corpo único. Veja, um único corpo. Não é diferenciada de muitas almas por suas muitas tarefas, porque a sua associação com o corpo permite-lhe permanecer sendo um todo integrado, essa alma e esse corpo. O mesmo é certo dos anjos com nome. Estes anjos são como almas para as estrelas e planetas. E isso também significa que as estrelas e planetas são seu corpo, não é? Assim, cada estrela serve como foco para um anjo particular, mantendo como um todo integrado para que, através dela, possa ter muitas e diferentes tarefas. Portanto, há uma relação, uma entre as estrelas e os anjos. Cada estrela tem o seu próprio anjo particular, e cada anjo a sua própria estrela. E este relacionamento que permite, não é? Este relacionamento permite aos anjos ter muitas tarefas, e ainda assim não ser diferenciados em muitos anjos por causa delas. Todo anjo com nome próprio é integrado pela estrela que lhe serve de corpo. Aqui a gente tem, não é, Gigu, né? O Gigu, Ramazalote. Aqui é a roda de Masais, tá vendo? Cada uma dessa aqui, chegando aqui é terra, né? Então, é assim que a alminha da gente chega aqui nesse lugar, com Masal, aqui a gente tem o nome dos planetas, não é? Deixa eu ver o que eu consigo ler aqui. Ó. Aqui o planeta Shabitai, Gigu Shabitai, veja, é um planeta redondo, Gigu Tzadek, Gigu Ma'adim, o Ramais, o Gigu aqui, o Koga, parece aqui, Nogar, né, perdão. E assim vai se seguindo, vai ficando pequeno aqui. Veja, 7 esferas, 7 planetas que vão está trabalhando, imagina isso, o cálculo perfeito, que é para cada alma entrar nesse mundo, a hora que tem que nascer, o tempo que vai viver. Se ela, a gente fica pensando na questão, é sorte nascer mais rico, mais pobre, etc. Não, mas a pessoa ela é configurada exatamente para a sua missão. Ela não pode querer ultrapassar, veja, a sua missão. É lógico que se ela se apega a Torá fala que a Torá é um livro que Deus, as pessoas vão falar que era uma nação de pessoas sábias, né, sabe? Pessoas que tinham entendimento de Torá. Essa sabedoria não é sabedoria laica, ela é importante, lógico. O cabalista, ele deve navegar por todo o conhecimento possível, entender de matemática, astrologia, enfim, tudo que ele puder se embrenhar para defender a Torá, até porque é necessário defender a Torá em certos aspectos, e também nesses aspectos intelectuais, faz com que o cabalista também queira entender tudo para estudar a Torá e defender a Torá, não pelo simples ego de querer ser algo, simplesmente pelo ego de ser, até porque essas coisas que trabalhamos para as coisas desse mundo não são traduzidas para os mundos espirituais. Olha que coisa interessante. Veja, assim explica-se também porque os anjos permanentes têm nome. O Zohar ensina que cada estrela individual do universo tem um nome. Isso deriva do versículo. Ele conduz as suas hostes pelo número, chama todos pelo nome. Ishayahu 40:26. Também está escrito, ele conta o número das estrelas, a cada um dá um nome. Isso é o Tehillim 147:4.
O Midrash indica que os diferentes nomes das estrelas correspondem aos nomes dos distintos anjos. A relação um a um fica, então, claramente expressa. Isso também explica porque os anjos com nome foram criados no quinto dia, enquanto os anjos anônimos, temporários, foram criados no segundo dia. Os anjos com nomes foram associados às estrelas e, portanto, não seriam criados até que as estrelas o fossem. As estrelas não foram criadas até o quarto dia e os anjos, portanto, não seriam criados até o quinto. Muito bem. Continua aqui. Acho que ali é onde a gente para. O Zorra também vai ter vamos continuar aqui para a gente saber, né? O Sefer Yetzirah discute que as letras em relação às características primárias, os planetas, os dias da semana e a diferente parte do corpo, existe um certo número de variações nessas atribuições e as mais importantes aparecem na tabela 33. Deve estar aqui abaixo. Pode-se usar cada letra para influenciar, veja, pode-se usar cada letra para influenciar a parte do corpo com a qual ela está associada. Isso pode ser alcançado através do uso da disposição de 221 ou 231 portões correspondentes a essa letra. Essas letras são usadas da mesma maneira quando a criação de um golem. Da grande importância são as relações entre as letras, os dias da semana, os planetas e as 7 características primárias: sabedoria, riqueza, semente, vida, domínio, paz e hesed. Pode ser empregados métodos do Sefer Yetzirah para conseguir aumentar qualquer uma delas através da pronúncia suave das 7 letras duplas. Se alguém deseja transmitir o seu oposto, deve usar a pronúncia dura. O que é a pronúncia suave e dura, né? É quando ela está com o sinal dentro, né? Veja, kaf, raf, né? Veja, muda, apesar de algumas não mudarem, mas a gente tem o pei, que se torna fei, não é? Enfim, existem essas questões, veja. Então, veja, é algo que deve ser analisado, tornar algo suave ou duro. Por isso que é super importante entender as rezas em hebraico, aprender a ler em hebraico, meditar em hebraico. A tradução, mesmo do Terrilim, que ajuda muitas almas na tradução, não chega, não é, ao nível tanto das palavras que são ditas como vibratório, como sendo as próprias letras hebraicas criadoras e também potes de pensamento divinos e que vibram para o universo. Então, é muito importante saber isso também. Semelhantemente, outras estrofes, essa pode ser lida também como imperativo. Faça a letra B te renar sobre a sabedoria, ligue a uma coroa, combinar uma com a outra, e que elas formem, né? E que com elas formem. Então, aqui a gente vai dar uma parada, porque senão a gente vai sair muito do foco que a gente está falando aqui, e de fato a gente vê que existe a questão meditativa dentro dos livros sagrados, né? Meditação nas letras hebraicas. Muito bem. Então, deixa eu abrir o slide aqui com vocês, para a gente perceber algo que o Zorra vai falar aqui, não é? Em relação... Deixa... Tá ficando pesado, deixa eu diminuir aqui. Olha, agora sim, agora diminuiu. Então, a gente está aqui na Paraxá Pinhas, né? No primeiro dia de Sucote, a coluna da direita de Zerampim começa a se mover em direção a Malhut, para abraçá-la. Então, a gente está aprendendo aqui o que vai acontecer hoje. Veja, vamos repetir. No primeiro dia de Sucote, a coluna da direita de Zerampim começa a se mover em direção a Malhut para abraçá-la. Este é o significado, veja, oculto, veja, é um sode do versículo, e sua mão direita abraça-me. Shirachirim 2,6, está aqui, ó. A palavra Shemolo, Tahat Leroshi,
Vaemino Terrabequene. A sua mão direita, não é? Vem me abraçar, e a gente vai ter que entender isso aqui em outro nível também. Então, todos se regozijam e todos os semblantes brilham. Há alegria em derramar água pura sobre o altar. As pessoas devem ser felizes, regozijando-se de muitas maneiras diferentes. Isso é trazido pela direita, pois onde quer que o lado direito, Hassadim, descansa, tem que haver alegria para todos. Então, dessa forma, ele fica feliz. Veja, aqui a gente fez uma metáfora, veja de onde vem a água, né? A água vem daqui de cima, ó, é uma água espiritual. O que acontece? Começa-se um abraçamento, veja, dessas 6 sefirotes, exatamente do lado direito, nós temos aqui Júpiter, e temos aqui também Netza, no sentido, temos Abraham, veja, Sukkah de Abraham, e temos também aqui Moshe, não é? Representado por Vênus. A condensação aqui, ó, o que vai juntar toda a força espiritual para vir para o nosso mundo é exatamente Yesod. Veja, então, aqui a gente está falando que o movimento começa aqui do lado direito, pode vir também aqui, ó, até Tiferet, ó, e cobrir todas essas esferas. Então, vamos lá. Essa primeira cabana que nós vamos fazer aqui, ela deve ser bem entendida. Ela deve ser entendida em cima de Shirachirim. Muitas vezes nós trazemos isso aqui para um nível muito pessoal, e aí entendemos que até mesmo quem escreveu isso no nível muito pessoal. Mas, na verdade, o Eterno está abraçando todo o planeta Terra, porque por mais idólatras, mais errados, mais fora da Torá que a humanidade seja, a Kadosh Baruch Hu, ela é amor puro. Agora, é lógico que as sensações e o que o homem planta, isso ele colherá. Nós estamos falando que também existe, nem todo mundo é um tzadik perfeito ou imperfeito, mas nem todo mundo é um rachá perfeito ou imperfeito. A maioria das pessoas são intermediárias, ou seja, Benoni. E veja, esse amor que desce do Eterno dar vida para todos. Não há uma questão, por exemplo, também está ligada a Ticunins, né? Como eu disse, vemos o assassino, não gostamos, mas o assassino ele foi criado por Deus para cumprir um ticunim daquela outra alma que tinha que ser assassinada. Sejamos claros, em qual situação? Sabe-se lá, mas o erro não houve, mas nós vemos o erro. Do divino não houve, porque Avot, Hillel diz, que ao ver um crânio, fala, olha, ele foi afogado assim porque ele afogou outra pessoa em outra vida. E certamente quem o afogou nessa vida, não é? Vai ser afogado em outra vida. Então, a coisa já é construída por quem? Por todos os planetas. Nós, na nossa inocência, não que nós devamos deixar de fazer justiça, porque parte da justiça que nós fazemos aqui já ajuda aquela alma lá na frente, né? Então, a justiça que nós devemos fazer não é uma justiça de querer a vingança, ou querer matar, etc., mas entender que aquele que assassinou na outra vida foi assassinado por aquela alma, e nessa vida ele não conseguiu escapar, ele não foi para a cidade de refúgio, ele não escapou desse masal. Se ele tivesse escapado desse masal, a outra alma pagaria, talvez ele estivesse trabalhando no 10º andar de um prédio, sem querer deixava um prego ou um parafuso cair lá de cima, aquilo ali pegaria pressão e mataria aquela outra pessoa. Veja, foi involuntário, mas a coisa foi coberta. Então, e outra coisa, ninguém sabe aqui quem foi assassino na outra vida ou não, quem foi ladrão ou não, quem enfim, o que você hoje já foi projetado pelo Eterno. Veja, ninguém escolhe ser o que quer ser realmente, e tudo isso já vem padronizado. O fato de eu estar falando tudo isso não significa que você não pode mudar.
Existe a realidade de alguém que não estuda Kabbalah, que está ali buscando, não é? Uma compreensão sobre todas essas questões da Torá, uma compreensão verdadeira sobre o que é essa Torá, não é? E assim ela vai chegar à conclusão. Veja, vamos dar um pouco aqui uma olhada, a gematria, aqui essa gematria, Mishpah Erahi, desse versículo, né? O passuque, para ser mais exato, que a gente falou da Torá. Na verdade, não existe a palavra versículo, é passuque, não é? O capítulo se chama de Pérec, mas nós acabamos sendo sentenciados a entender assim. Veja, essa questão aqui é somar número a número, né? Os números reais das letras são somados. Shin 300, Men 40, Aleph 1, Lamed 30, o Vav 6 e assim sucessivamente. Veja, e aí, aqui nessa questão do versículo citado, no Zohar Kadosh, por nossos sábios, diz aqui, então, sobre essa questão da Parashá Pinhas, onde está levando a gente a um entendimento da vinda da divindade, onde uma sefirá, ela abraça, ou começa a abraçar o nosso mundo, Malhut. E aí a gematria desse versículo é 21, incrivelmente, não é? 21, aqui, ó, 21, 18. Muito bem. Aqui, se nós olharmos bem, a gente pode ter 21 mais 1 mais 8. Né? Vai dar 22 e vai dar 30, ou 22, 2 vezes 11 mais 8, 30, que é exatamente o mês que nós estamos. A percepção que eu devo ter aqui é a matemática e o cálculo, que é muito diferente das questões, vamos dizer, de entendimento sobre questões de divindade ou não. A ideia, quando os nossos sábios pegam um texto assim, que talvez eles não tenham calculado ou tenham calculado, é porque Moshe não ficou, não é possível, não é que ele ficou fazendo conta a Torá toda, não tinha como. Não tinha como. E a gente vê muitas vezes a gente nem fazer conta e as coisas acontecerem, mas de certa forma, nós temos aqui 30, que é exatamente o mês que nós estamos, a letra Lâmede. Olha que incrível. Então, isso significa, não é? Significa que tudo está correto dentro da Torá. A Torá, ela é o nome de Deus, ela é a essência da criação. As letras são letras divinas, são letras que nós devemos aprender. Inclusive, no livro de Sofonias, fala sobre isso. Eu darei uma língua pura para vocês, darei uma língua santa, não é qualquer língua. Também, não é aquela coisa de agora eu vou falar, as coisas vão acontecer. Não. É a questão de eu entender como mudar a essência de todas as coisas. Para isso, eu tenho que ter um espelhamento interno. Esse espelhamento interno vai gerar nos astros, que são também a alma dos anjos, uma mudança em relação à minha pessoa. Aqui a gente deve entender que também lemos esse dia que tinham sábios que mesmo sendo tzadikim ou um tzadik, ele não conseguiu mudar o Mazal. Por quê? Por causa dos seus erros em outra vida. A gente pode aqui olhar, vai lá no canal e veja a história e as reencarnações de Shíloh. Vai ser muito interessante você ver essa reencarnação. Tudo que está acontecendo hoje com você, a gente pode pensar, olha, está tudo estacionado, não era o que eu queria as coisas diferentes, sabe, eu não queria o fim de uma relação, eu não queria não ter dinheiro, outros vão ser ao contrário, eu não queria ter dinheiro, enfim, é uma gama de informações, mas é tudo o que o Boré quer. Tudo está na mão dele. E tudo está sendo espelhado de acordo com essa e outras vidas,
Muito bem. E aí tudo bem, nós chegamos na festa de hoje, temos que montar o nosso lulave, veja só, então vai ser montado por um etrogue, 3 ramos de radaça, 2 aravá e um lulave, tá aqui, ó, que vão dar para a gente 7, tá vendo que coisa incrível? Então, a gente tem aqui os 7 planetas, não é? Ó, Júpiter, Marte, o Sol, aqui Vênus, aqui nós temos Mercúrio e aqui nós temos a Lua. Aqui temos a Sefirot, né? Não botamos o nome, vamos lá. Hesed, Gevorah, Tiferet, Netza, Od, Yesod, a Lua, e aqui, olha, nós temos Malhut, que é o planeta Terra, que está habitado por 8 bilhões e 200 milhões aproximadamente de seres humanos. Nós pensamos que o Ticum, veja, aquela roda que é citada aqui, exatamente, não nesse livro aqui do Sefer Yetzirah, ela está parada. Ela não está parada, ela é contínua. As almas estão entrando e saindo a todo momento. Esses dias eu vi um vídeo, a jovem andando com os amigos passeando na rua, isso numa grande cidade, num país rico, e de repente ela caiu no buraco do metrô e puf, foi traduzida para outro mundo. De fato, a pergunta que nós fazemos nisso tudo é que ninguém sabe o dia de amanhã e nem sabe o que foi padronizado. Nós rezamos, Deus me proteja, mas devemos rezar, Deus me proteja de não estudar a tua Torá, me proteja de passar mais um dia sem a consciência da sabedoria da tua Kabbalah. Ficamos com medo, é natural, assustados, preocupados. Mas veja, tudo está na mão do Borê. Basta que eu saiba espelhar. E nesse dia, e nesses dias, veja que eu tenho aqui, veja, 7, né? As espécies são 4 aqui, tá vendo? 4 espécies, Yud, Re, Vav, Re, 4 letras do nome sagrado. Se eu faço uma conta aqui de multiplicação, logo eu tenho exatamente 7 vezes 4, 28. Ou 28, 2 mais 8, 10. 2 mais 8, 10. Veja, a primeira gematria de Bereshit, 2701, 37 vezes 73, 12º número primo, 21º número primo. Essa é uma forma. Mas se eu pego do 1 ao 73 e somo 1 a 1, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente, até o 73, no final eu tenho 2701. Que daria de forma muito clara, olhando no espelho, 27, 2, 7, 72 nome dos anjos, 01 Deus, ou se eu boto no espelho 10 sefirotes, veja, e aí tudo isso é uma construção de um sistema de encarnação, de vinda de almas para esse mundo, onde nós apontamos com o nosso dedinho, olha lá, tá vendo? Aquela história ali, veja aquela pessoa. Nós não entendemos que quando fazemos isso, a gente está apontando o dedo para os céus, falando, tá vendo, Eterno, você criou um guigu errado, uma pessoa errada, tá vendo? Não era esse Masal, porque a pessoa era assim, e aí vamos falar de Lashon Hará, aí vamos falar que somos santos, aí vamos falar, entenda isso, estamos todos sem poder escolher o livre-arbítrio, Moré. Sim, podemos escolher entre o bem e o mal, entre doar e receber, entre ser caridoso e não ser, entre ser esperto na linguagem do nosso mundo e ser uma pessoa esperta para o espiritual. Veja, o sentido aqui dessas questões que estão aqui na nossa Torá, explicando para a gente sobre esses planetas, o que a gente vai fazer hoje? Vamos entrar na primeira Sukkah, Júpiter. Um anjo, isso, um anjo.
uma energia, vários anjos, como funciona? É isso que a gente vai tentar fazer. Moré, segundo, não é? Existem várias configurações dentro do Zohar Kadosh. Nós seguimos a configuração do Sefer Gra, não é? Então, aqui é a letra Gimel. Veja, a letra Gimel, que é o quê? Uma letra dupla. Ela é uma letra dupla. Veja, existem 7 letras duplas, que são o quê? As linhas verticais, veja, da árvore sefirótica. Elas que fazem essas ligações verticais. Temos aqui as horizontais, que são as letras mães, somente 3. Fogo, ar e água, fechando com Malhut, que é terra. E temos 12 simples, que são, na verdade, tribos, não são meses do ano, né? Essa questão aí está até hoje aí para a gente ver que são 12 meses do ano. As tribos, ninguém sabe de fato aonde estão. Veja só. Então, ó, são aqui letras hebraicas. Hoje a gente está no nível da letra Gimel, né? A gente já viu sobre a letra Gimel e etc. Essa é a criadora desse planeta. Essa letra aqui cria esse planeta, e esse planeta, então, é formado por essa letra, e agora a gente sabe o que está fazendo, né? Veja, a letra Gimel formou Júpiter, e aí aqui nós temos, ó, Hesed, o que nós temos aqui, e aqui é o que? A Sucote que nós vamos montar hoje, né? Essa é a Sucote. Não pode ser diferente. Ela não pode ser uma Sucote fora desse nível, não é? de entendimento. Ela não pode. Ela poderia até ser, não é, uma Sucote aqui. Vamos colocar, tá bom, vamos fazer uma Sucote só. Não, hoje é a Sucote de Hesed. E a gente deve entender isso para que a gente possa trabalhar o Masal de hoje. Esse hoje é quando? Começou hoje um dia judaico, ele começa às 18 horas e termina amanhã, para o próximo dia, às 18 horas. Porque na Torá está escrito, e foi tarde, veja, foi tarde e foi manhã do dia seguinte. Nós não estudamos à noite, nós estamos fazendo isso porque hoje é um dia de festa, então o Masal está diferente. Agora sim, que nós compreendemos isso, não é? Que, na verdade, não são 7 dias, são 7 planetas que vão ser equilibrados em 7 dias, internamente através das nossas sefirotes. Ou seja, o que é Hesed? É amor, então eu tenho que me implementar no amor. O que eu devo movimentar, então, esse sistema aqui, ó, o Etrog, o Radaz, o Aravá, o Lulav, e aqui a gente vai entender isso também através do Zohar. Vamos fazer uma leitura rápida aqui numa sessão do Zohar. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu só achar aqui. Ó, vamos lá. Os 4 tipos e Roshaná Rabá. Deixa eu só dar uma olhada, bem olhada aqui, porque é tanta leitura que a gente se perde. Este ensaio fala sobre os 3 ramos de morta, os 2 salgueiros, o lulav e o etrog. Esses são agitados para observar o preceito, e então as 7 sefirotes acima são agitadas. Lemos sobre o fluxo infinito de abundância através das sefirotes, Binar, Amalhut. A congregação de Israel acena com os ramos frescos, atrai as bênçãos para esse mundo. O Rabi Yossi diz que os 7 dias de Sukkot são são necessárias ações, não apenas palavras, não é? E enfatiza o número 7 em relação às vozes. Ou seja, o Sefirot, dia e horário em que o altar deve ser circulado.
Rabi Ria explica que a iluminação de Rohimá desce e é revelada apenas com o juízo. Através da ação, o sacrifício do sacerdote abaixo. Tanto o superior quanto o inferior são corrigidos. No dia em que Hashem ordena os vereditos, os julgamentos são encerrados e a língua má termina no mundo. Deus pronuncia um decreto, então, referindo como se o castigo já tivesse acontecido, embora ainda esteja por vir, ou seja, já não tem mais o que fazer, a não ser que a pessoa se volte totalmente para Hashem. Ele fala de necessidade de os sacerdotes, os levitas, os filhos de Israel participarem do sacrifício para que sua transgressão seja expiada. Há quatro tipos no lulav, que são 7, a saber, 3 ramos de murta, 2 ramos de salgueiro, lulav e o etrog. Pode-se argumentar que existem 7 tipos, mas não é assim, pois há 4 divididos em mais 3, a murta em 3, o salgueiro em 2, assim os 2 foram adicionados à murta, e um salgueiro. Daqui são 7. Através da ação de acená-los para observar o preceito, outros 7 são agitados acima. Os 7 sefirot, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod, Yesod e Malhut. Os 3 ramos de murta correspondem a Hesed, Gevurah e Tiferet. Os 2 ramos de salgueiro a Netzahod e Lulav, Yesod. E o etrog, não é, para Malhut. Todos devem fazer o bem para o mundo, veja, para o mundo, em vários aspectos, através das sefirotes acima mencionadas. Então, a questão aqui é que, não é? Nós temos aqui, ó, o que são os 3 raminhos, ó, tá vendo? Os 3 radais são Hesed, Gevurah e Tiferet. Aqui, os 2 aravais, olha, são exatamente Netza e aqui, Ode, tá vendo? Olha, então, essa é a construção exatamente do que a Torá está fazendo. Usa-se a argumentação, não é? Aqui nós estamos num nível vegetal, a gente vai entender isso em outro momento. Depois nós temos aqui essa parte que é Yesod, que é exatamente aqui o Lulav. O Etrog está aqui em Malhut. Tá vendo? Ó, o etrog, ele está aqui em Malhut. São representações sefiróticas. É uma festa universal, onde poucos cabalistas estão fazendo o trabalho certo. O trabalho certo, não é? Que aconteceu exatamente na festa. Aqui tem um quadro meu, né? Eu botei aqui para fazer uma cópia aqui, mas não faz mal, deixa aqui. Até um vídeo falando sobre isso lá no nosso canal, e é esse mesmo vídeo. Muito bem. Agora, a gente deve entender um pouco do conceito do mês de Tishrei. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que eu consigo captar, o que eu não consigo captar. Veja, na excelência das letras hebraicas, a capacidade intelectual, espiritual, a nível de se compreender o que está fazendo, é muito maior do que o nível religioso. Enfim, não é um ataque pessoal, lógico que não, mas é uma verdade absoluta dentro da Torá. Muito bem. A letra Lamed, sendo a mais santa de todas as letras, é a única que se estica acima do Teli. Nós vimos que Teli são, né, já vimos isso em aulas anteriores, que Teli é Masal. Veja, a única letra que vai acima dos Masalotes é a letra que a gente está colocando aqui, que é a letra Lamed. E essa letra Lamed, ela tem exatamente essa construção, por quê? Porque ela é a letra mais santa que existe. Não existe outra letra que se projete acima nos mundos espirituais, a não ser a letra Lamed. As outras letras, lógico, vão ter a sua questão, a sua proeminência, mas elas sempre vão, não é, existir. Vamos pegar esse rei aqui, ó, do Teli para baixo. Tudo bem, aqui, olha. Elas vão estar aqui com um pequeno iude, iniciando ela,
As letras hebraicas, elas não podem ser escritas em cima da linha, isso é uma verá terrível, nem podem ser escritas em vermelha, elas têm que ser escritas em outras cores, né? E começa sempre pela letra Yud, sempre pela letra Yud, que vai ficar pendurada no teli. A lâmide não. A lâmide, ela ultrapassa, né? Qual o entendimento disso? O entendimento, exatamente porque aqui nós vamos ter que fazer um salto. Vamos lá, tá? A gente está falando de sefirotes emocionais, mas nós também estamos falando de sefirotes intelectuais, né? Falta aqui uma sefirote, que seria da At, que é a compreensão, que na verdade é aqui a junção dessa ligação, onde a gente pode agora trazer o espiritual para ser explicado aqui, o que não é algo fácil. Veja, explicar o espiritual para quem não é espiritual, falar de Torá para quem não sabe Torá, veja, é algo extremamente complexo, mas vamos lá, a gente tenta, não é? Então, a gente tenta falar dos mundos espirituais, e graças a Deus, se as pessoas entenderem. Então, veja, essa Sefirá invisível que nós temos aqui é exatamente chamada de Da'at. O Da'at pode ser reto, correto, e pode ser também invertido. Isso significa um monte de coisa, né? Muito bem. Mas o fato é que essa construção desse Lamed, agora no meio de Tisherei, que é, na verdade, a reentrega da Torá, quebramos a Torá, fizemos idolatria, roubamos, matamos, sabe, sei lá em qual vida. Nessa vida, não. Talvez a vida venha um pouco melhor, a gente bata no peito e fala, não, eu sou honesto. Não, eu nunca fiz nada errado. Poxa, por isso que no coletivo do Counedrei, quando estamos ali em Yom Kippur, nós confessamos no plural. Se roubamos, se matamos, se isso, se aquilo, porque realmente não sabemos a totalidade de quem fomos em outra vida. Hoje, nessa vida, nós lutamos, não é, contra todo um sistema espiritual, é chamado carro do faraó, como a gente vê lá quando Jael está saindo, onde Deus tinha que fazer, veja, as rodas, né, elas ficarem ali exatamente no sentido agarrando, uma engrenagem que agarrava, a gente imagina que eram carros do faraó. Deus nos livre de pensar que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, vem fazer guerra pessoal contra seres humanos. Deus nos livre de pensar algo assim. Mas veja, toda a questão era os 600 carros do faraó, lógico que na árvore da morte. Mas, enfim, então, a gente sabe exatamente que um cálculo é feito aqui, veja, Aleph vezes Yud dá 10. O Dalet vezes Vav dá 20. Lógico, a somatória daqui vai ser 30. Tá vendo? É a junção, ó, a junção desse mundo com esse mundo, né, com esses outros mundos aqui, o Yud, não é, vezes o único e verdadeiro Deus, a letra Aleph, ele junta aqui, eu tenho 10 agora, que é o próprio Yud, que é um mundo aqui de Atzilut, onde eu tenho níveis de alma, não é? Esses níveis de alma, eles são, os maiores são acima de Neshama, Hayá e Yetzirah, são níveis externos da alma, que ainda estão abaixo, lógico, aqui de Adão Kadmon, e estão abaixo do Criador. Agora é a criação, é um mundo, mesmo espiritualizado, elevadíssimo, que não dá para se chegar lá, já criado. Não tem outra discussão que a gente possa fazer em relação a isso, né? A ideia que a gente está tentando chegar aqui é fazer as pessoas avançarem de onde elas estão, na distração que elas estão do divino. Essa é a ideia aqui, não é realmente nada para ter fama, ser rico, é para as pessoas serem chamadas para a responsabilidade do que é a sua vida, o que ela está fazendo nesse mundo. Veja, e aí a gente faz esse cálculo, né? Logo, a gente tem 30, e o que é 30, não é? O que é realmente tudo isso que a gente está falando? É uma junção, não é? Entre mundos espirituais. Ou seja, quais mundos espirituais, né? Eu tenho o Lamed aqui, eu posso, agora a gente pode fazer uma questão
de entender a junção da Shekhinah com a questão da divindade masculina. Ah, veja, parece ser duas, né? Mas não é. Na verdade, é uma só, mas é uma coisa e outra coisa. É um nível e outro nível. Esses dois níveis, né, é interessante de se notar. Ou seja, logo que há, de verdade, uma conjunção do divino, onde, olha, existe uma relação sexual, o Kaf é a mulher, o Vav é o órgão masculino, existe uma junção sexual, logo sai o sêmen aqui, tá vendo? Olha, o Yud, que é o sêmen, o sêmen que alimenta todos os anjos e todas as coisas. E aí esse sêmen, não é, quando há uma junção aqui, ó, do masculino, lembrando que aqui eu tenho a gematria de 26, não é? Porque 20 do Vav mais 6 do Kaf, mais 6 do Vav, eu tenho 26. E a junção dessas letras me dão a letra Lamed. Veja, eu fiz uma conexão, eu subi com a letra Kaf, que está aqui dentro de Tiferet, o Vav é Zerampim, não é? Ele pode também ser uma ligação aqui entre Binah e Keter, mas nesse caso ele é Zerampim, ele subiu. Porque a força de Yom Kippur, quando nós reconsideramos os nossos erros através do Yom Noraim e vamos agora buscar uma nova retificação, numa nova força de doação, restrição para as coisas bobas dessa vida, para aquilo que nos afasta da Torá, a gente reconhece que a gente está aqui só para Kadosh Baruch Hu, né, para consertar todo esse sistema. Veja, parece simples, mas não é, são planetas, são energias, enfim. E agora que eu sei disso, aí eu vou entender qual é a medida da arca, não é? Eu estou fazendo aqui os cálculos. Logo, eu sigo aqui com 4 vezes 5, Aleph vezes 10 e tenho um Lamed. Deixa eu só seguir aqui com vocês. E eu tenho aqui o Num vezes 6, que é 300, que também era uma medida da arca. E aqui já no final, já onde eu estou aqui, é de novo Re vezes Yud, que é 50. Então, quer dizer, 30, que é Lamed, 300, não é, que é Shin, e 50, que é Num. A gente deve, alguns alunos já sabem disso, lógico, mas é a construção que a gente está tentando fazer aqui com vocês em relação a essa Torá. Muito bem. O mais importante de toda a Torá é os estudos, né? É entender e compreender para nos próximos passos a gente poder fazer cada vez melhor. Veja, então, ó, Deus, né? Deus manda, vamos ver aqui, ó, manda Noé, Noa, no nossa linguagem, mas Noé, construir a arca. Então, veja, aqui nós vamos ter, na Bíblia, deixa eu ver o versículo aqui, Gênesis 17, 6, 13. Vamos ver aqui, Bereshit. Na verdade, não é Gênesis, é Bereshit, mas por força de expressão, né, a gente acaba falando o nome. Veja, então no 6,13, 6,13, vamos dar uma olhada aqui, se está certo também, tem essa ainda, né? Então, veja. O engraçado é que é o capítulo 6. Veja, a gente tem 6.000 anos para retificação. A gente fez a soma de todas as letras, deu 6.000 anos, com mais 5 livros da Torá. Fizemos a soma da palavra Sukkah, deu 6.000 anos, não foi? E agora, no capítulo 6, 6.000 anos para retificação, nós temos aqui a incrível história, não é, de Noa, onde Deus manda ele construir uma arca que muitas vezes as pessoas levam literalmente, não é? Veja, então, a gente vê aqui já uma mistura entre anjos e etc. Deixa eu só achar aqui. Deus vê a maldade do homem, fala que eliminaria o homem da terra, e começa aqui a paraxá de Noé, não é? Noé era um homem justo, vai falar sobre a linhagem dele, vai falar sobre o que ele gerou. Deixa eu só achar aqui. Ah, sim. Agora, Deus disse, não, decidi dar um fim a toda a carne, porque a terra está cheia de iniquidade, por causa dele estou prestes a destruí-lo juntamente com a terra. Faço uma arca de madeira, né? Uma tevat, aqui, ó, de gofê.
faça uma arca com compartimentos, cobrirás por fora, por dentro e por fora com pinche, farás comprimento da arca será de 300 covados, né? 300 covados, sua largura de 50 e a sua altura de 30 covados. É aqui que a gente quer levar só esse texto traduzido mesmo, para lá para a gente poder compreender aqui um pouquinho mais de qual é a construção que nós devemos ter aqui. Tudo bem, vamos colar aqui agora e vamos então compreender um pouco melhor, não é, essa questão que é tão erradamente ensinada para as pessoas e que as pessoas ficam até procurando achados arqueológicos aqui e ali para provar algo espiritual. Eu não condeno, mas eu acho algo extremamente desnecessário. Deus não existe por causa da arqueologia, né? A arqueologia, ela é algo bonito até de se descobrir coisas desse mundo. Veja, aqui nós temos, olha, a largura da arca. A largura 300, está aqui, ó, 300. Aqui na nossa, que é num vezes, não é? Num vezes Vav. Vav é o quê? Vav é essa partezinha aqui, ó, e vezes o num. A gente vai descobrir o porquê. Então, 300 está aqui. Aqui, Iud vezes Aleph, que vai dar 10, e Re vezes 4, que vai dar 20, me deram o Lamed. Né? Então, e também o Num, eu já falei. Aqui eu vou ter, então, olha, a largura, não é? A largura, 50 covados, e a sua altura, 30 covados. Então, veja, eu tenho aqui a altura, né? A altura é de 30 covados, a letra Lamed, que atravessa para o outro lado. Essa letra Lamed, que atravessa para o outro lado, é que vai lá para o nível espiritual, não é? Então, veja, então eu descobri tudo isso aqui. Basta eu organizar essas letras para que eu possa realmente entender do que está falando aqui. E é muito importante, não é? Eu entender essa questão justamente pela questão de saber qual é o núcleo, qual é a parte dura de eu conseguir sair de um sistema emocional e espiritual contrário à Torá e entrar nele, veja. E aí vamos botar o 30, que é o Lamed, ops, deu um errado aqui, ó, o 30, vamos botar o Shin, e aqui nós temos a palavra Lashon. Veja, parece que a gente vê essas coisas e a gente fica assim, poxa, Lashon, que legal, Lashon Hará, Lashon Tov. Não, língua hebraica. Aqui a gente está falando de estudar o hebraico, está falando de crescer conscientemente em relação aos níveis de entendimento da Torá. Não dá mais para dormir, não. São 5.785 anos, 215 para consertar. Como vai consertar? Lendo o hebraico, entendendo tudo como a gente está entendendo aqui. E tudo isso nós chegamos à conclusão da divisão das da arca aqui. É lógico que a gente tem toda uma separação, veja, primeiro nível, segundo, terceiro, quarto e quinto, 5 níveis de alma, separados aqui no nível de pessoas, dentro dessa cobertura. Não é? Depois a gente tem aqui o nível do lixo e o nível animal. Veja, realmente uma questão de se entender dentro da árvore sefirótica. Aqui nós temos uma árvore sefirótica desenhada, mas totalmente, não é? Disfarçada em histórias que parecem ser histórias literais. E aí, a solução do mundo nunca foi e nunca será as coisas daqui dessa terra. As coisas desse mundo nunca vai ser resolvida segundo as nossas argumentações, mas sempre vão ser resolvidas segundo a descrição da Torá, como a gente está vendo aqui, ó. A gente pode encaixar a árvorezinha aqui dentro, ó lá, está vendo dentro dos níveis da arca, os planetas e tudo que é definido dentro da Torá. Ou seja, o trabalho parece ser tão simples, mas as pessoas querem... Não é simples, mas as pessoas querem passar esse trabalho para a forma manual. Veja, um aspecto aqui que eu tenho que entender agora é que eu estou somando Adonai, não é? Exatamente aqui, ó, eu acabei trocando aqui, vamos consertar aqui, ó. Veja, erro nós cometemos, não tem jeito. Então, vamos trocar aqui, vamos colocar o rei aqui,
e vamos botar o Yud aqui desse lado. Olha só. De vez em quando acontece, né? Hoje eu botei setembro lá na. Aí, já estou escrevendo a letra vermelha, vamos trocar aqui. Não pode, mas não foi algo que realmente eu decidi, aconteceu. Ó. Então aqui está o Yud. Ó. E agora sim, agora a gente consegue entender o sistema aqui. Agora sim, ó. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, Gematria 65, Yud, Re, Vav, Re, Gematria 26. Logo que eu tenho 26 mais 65, vamos fazer na calculadora para todo mundo poder ver. Veja, 26 tetragrama mais 65, que é Adonai, eu tenho 91. Veja, 9 mais 1, 10, né? Ou seja, as 10 sefirotes. Agora, na verdade, eu estou falando de dois nomes. Um nome que está aqui em Malhut, ó, Adonai, que está aqui, é esse aqui, e Yud Re Vav Re, que está aqui. Ó, é uma junção, veja, de mundos e mundos espirituais. Por isso que quando a gente fala amém, a gente ensina para as pessoas, ó, amém não é com M no final, parece bobagem. No nosso idioma, qual a diferença de N para M? Não, mas quando a gente está falando amém, Aleph, Mem, Nun, a gente está falando o nome de anjos, Uriel, Mihael e Nuriel. Agora, se eu boto um Mem, eu estou repetindo o nome de Mihael, eu não fechei o conjunto, nem a ideia do que a Torá está falando. E é essas pequenas bobagens, por exemplo, é o livro, né, de Cântico dos Cânticos, Cantares dos Cantares, não, é Shir HaShirim. Não, é Gênesis? Não, não é Gênesis, é Bereshit. Ah, não, é Deuteronômio, que a gente tem que falar muitas vezes. Não, é Devarim. Não é deserto, é Bar Midbar. Não é grego, é hebraico, não é português, é hebraico. E como que eu faço para aprender? Esforço pessoal. Como que eu faço para aprender rezas? Esforço pessoal. Como que eu monto a minha arca? A arca é você mesmo. Veja, as letras estão dentro de vocês esperando serem acesas. E aí, montar açúcar é simplesmente isso, ou tão só isso, o que parece ser muito difícil. Porque toda a sabedoria que eu vier a colher, se eu não tenho um entendimento de um processo correto e como eu devo montar esse açúcar, logo eu farei serviços altamente desqualificados, porque a açúcar tem uma medida, ela tem uma altura, ela tem todo um processo, e veja, é o que a gente está aprendendo aqui. A altura não pode ser diferente. O processo não pode ser diferente. Veja se eu boto aqui, eu mudo, aqui, é uma arca, né? Uma construção para se proteger de um dilúvio. Ah, e aqui tudo a construção, né? Está sendo feita exatamente com dois nomes divinos, a coisa que vai muito além, mas eu tenho que chegar aqui. Veja, Lachon o quê? Lachon Kodesh. E, de fato, se eu não chegar a esse entendimento, daqui a um ano, as pessoas não estão ainda aprendendo o hebraico, ninguém está chegando, separando 15 minutos por dia para, poxa, vou aprender alguma coisa, vou aprender uma letra, né? A gente dá aulas e aulas aqui, né, para os alunos que são de 8 anos atrás, o aluno chega, pô, não sei o que é o Shin não, Moré. Pô, todo dia a gente repete aqui, ó, isso aqui é o Shin, hein? Não, não sei não, Moré. Nem sei o número também, não estou entendendo mais nada. Eu não sei, 8 anos, para pensar isso. E entrando nas aulas, assistindo. Ou a pessoa está não olhando as aulas, está ali só para mostrar que está na aula, ou a pessoa não anota, ela não vai construir sucar nunca. Aí chega no dia da festa, hoje vai descer uma energia. A energia está descendo. Os julgamentos estão sendo feitos. Nós, cabalistas, estamos aqui para quê? Para colher energia para a gente ou para defender o mundo? Defender o mundo, às vezes, é defender aquilo que a gente não concorda, defender o ser humano. O que a gente vai montar nesse ano? As pessoas estão montando o sucá, entrando para debaixo do sucá, querendo bênçãos. Ó, dá aquele emprego que eu preciso, meu casamento está destruído, não sei o quê. Por que está destruído? A culpa também é bilateral, é homem e mulher, está destruído, alguma coisa está errada aí.
E às vezes o erro também não é só que o homem não quer, a mulher não quer, às vezes o erro é a gente, às vezes, falar, ó, não dá mais, isso não é para mim. E a gente quer forçar uma coisa, né? Isso em vários sentidos, em relação a uma mulher, pai, filho, filho, pai, filha, mãe, filho, sabe? Então, veja, tudo é uma construção. E para se construir certo, para não dar mais errado, tem que se entender isso. O que que nós estamos espelhando? Ah, não sei, Moré. Daqui a um ano a gente vai ter todas essas aulas, eu vou saber alguma coisa, mas eu nem sei nada mesmo, não sei o que, eu não me esforço. Sempre é uma desculpa. Mas no dia de fazer açúcar, não. A pessoa vai para dentro do mato, pega uma folhinha aqui, às vezes lá como na comunidade, eu ia para dentro de mato, pegava um monte de folha, bambu, a gente saía tal. Pô, legal pra caramba, não vou falar que não é legal, mas depois o pessoal ia lá, pegava folha, peguei folha para fazer minha açúcar, e era uma alegria danada. Daqui a pouco você ia ver as pessoas fazendo um monte de coisas que talvez era melhor ela não ter feito açúcar. Era melhor. Aí todo mundo entra debaixo daquela cabana, come, agora vamos rezar, vamos tomar café da manhã, como tudo isso, mas e a verdadeira açúcar?